Senhor, o Evangelho de Mateus. Nós vamos continuar a exposição desse Evangelho, capítulo 10, do Evangelho de Mateus, a partir do verso 34 até o verso 39. Diz a palavra do Senhor. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre um homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Vamos orar mais uma vez. Deus eterno, nós queremos nos colocar em inteira dependência do Senhor. Nós ouvimos, Senhor Deus, a Tua voz nas leituras da Tua palavra, os nossos cânticos, Senhor Deus, para a expressão da nossa adoração, a Tua santidade. Cada passo dessa liturgia nos trouxe até aqui, Senhor. Quando, como os Teus discípulos, ali, Senhor, assentados aos pés do Senhor naquele monte, passaram a ouvir a Tua voz. Teu povo quer, assentado aos Teus pés, ouvir a Tua voz. Fala-nos, Senhor Deus, essa noite. Abre os nossos corações, os nossos ouvidos. Nos faz, Senhor Deus, deixar de lado as preocupações, tudo aquilo que pode, Senhor Deus, servir de obstáculo ao exercício tão maravilhoso de sermos ensinados pela Tua palavra. Quanto a mim, tem misericórdia, usa-me para a Tua glória em nome do Teu Filho. Amém. A nossa geração, irmãos, ela tem se caracterizado por ser uma geração de pregar muita tolerância, de pregar uniformidade de pensamento, de rechaçar aqueles que pensam de uma maneira que, na boca do mundo, é retrógrada, é conservadora demais, é antiquada. Nós vivemos na época do que se chama politicamente correto. Você deve seguir a cartilha. Então, quando o universitário ele senta no banco de determinada faculdade, ele deve seguir a cartilha daquela faculdade, pensar como as pessoas ali pensam, esperar nesse mundo que as pessoas ali pensam, esperam e ter a mesma visão desse mundo. Seja em relação à política, seja em relação à economia, seja em relação à família. Há uma padronização. Eu diria até, há uma espécie de adestramento. Todos devem pensar, agir e esperar exatamente a mesma coisa. E ai daquele que pensa diferente. Ai daquele que ousa dizer algo diferente. A geração que prega a tolerância é a geração mais intolerante que nós já vimos. Mas o pior de tudo isso é que esse discurso aparentemente pacífico, mas que de pacífico não tem absolutamente nada, ele entrou na igreja do Senhor. Ele está no meio do povo de Deus. Conceitos consagrados do cristianismo como pecado, como condenação eterna, como inferno, eles foram destronados, a despeito do que diz a palavra de Deus, e foram colocados no seu lugar
manifestações da verdade. Agora o pregador não deve falar mais de pecado, ele deve falar de um equívoco, de um desvio de conduta, de um deslize dos irmãos. Porque pecado é algo que vai confrontar o ouvinte disso para não soar bem. Não se deve falar em castigo, porque Deus é Deus amoroso. Então se prega, Deus é amor, a despeito da justiça. Ora, Deus é amor e a justiça de Deus expressa o seu amor. Ele é amor e ele é justiça. Inferno. Não se ouve falar mais em pregação a respeito do inferno. Porque o que é o inferno? O inferno é a condenação daqueles que não creem. Mas o evangelho pregado hoje é universal. Não no sentido católico, não no sentido como nós cremos, né? De que ele está em todos os lugares, mas ele é universal porque ele vai salvar todos, ele é universalista. É esse o discurso dessa época. E há daquele que diz o contrário. Aquele que diz o contrário é chamado de radical, é chamado de neopuritano, é chamado de intransigente, de intolerante, de tudo. Porque você está falando do que a Bíblia diz. A Bíblia fala de pecado, a Bíblia fala de castigo, a Bíblia fala de inferno, e eu, como ministro do Evangelho, não tenho autoridade de mudar o conceito bíblico, ainda que toda a sociedade diga o contrário. Assim como aquele que se assenta nos bancos da faculdade e leva o nome de Cristo tem a obrigação de não ceder às pressões desse mundo, mas de pregar a palavra de Deus, de testemunhar ao Senhor Jesus Cristo em todo lugar. Porque o que resta do Evangelho se eu tiro a lei? O que resta do Evangelho sem lei? O que resta do Evangelho sem culpa, sem perdão, sem pecado? Não resta nada. É uma história qualquer. Só faz sentido falar em Evangelho quando você entende a lei. Só faz sentido falar em graça. Não se fala em inferno. Você ia para o inferno. É a primeira mensagem do Evangelho. Você estava condenado, você nasceu para ir para o inferno. Essa é a mensagem do Evangelho. Depois, Deus, em sua infinita bondade, Ele lhe resgatou das garras de Satanás e trouxe você que morava nas trevas para o reino do Filho do seu amor. Essa é a mensagem do Evangelho completa. Não partilhada, não pormenorizada, não suavizada. O que nós vamos esperar se a igreja começar a viver como o mundo? As palavras do Senhor, no verso 34, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Como esperar isso de Cristo? O que dizem os evangélicos de um texto como esse? Espera aí, vamos ler novamente. É o susto que eles tomam. Mas Cristo trouxe a praia. Eu me lembro que eu li lá em algum lugar que nós somos justificados por conta da fé. E isso nos trouxe paz. Mas eles esquecem que ali é paz com Deus. Ele não disse que você está em paz com o mundo. Ele disse que você está em paz com Deus. O profeta Isaías, no capítulo 9, verso 6, descrevendo o caráter do Senhor Jesus Cristo, do Messias, entre outros muitos atributos, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Pois o príncipe da paz disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Porque ele é príncipe da paz em determinado aspecto. Ele fez reconciliação entre nós e o nosso Criador. Nós estávamos em guerra com o nosso Criador. Então, quando ele paga a nossa conta, nós agora estamos em paz com Deus. E recebemos essa bênção por meio da fé. Por isso, Paulo diz no capítulo 5 de Romanos, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, vocês têm paz com Deus. Vocês não têm paz com Deus. Vamos entender Mateus 10, 34 a 39, quando nós lemos já em
Mateus capítulo 5, verso 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Porque Jesus, ele lhe chamou para ser pacificador. Ele nunca lhe chamou para ser pacifista. Ontem nós, no estudo dos homens, lendo lá o livro do Douglas Wilson, e tratando da natureza da masculinidade bíblica, o autor ele traz entre muitos exemplos, ele traz um em que uma criança, um jovem, ele vai defender a sua irmã do colégio. Então ele parte para a briga, ele defende a sua irmã, ele luta, e ele tira a sua irmã daquele risco. Aí o autor diz assim: o que diz o incrédulo em uma situação como essa? Ele reprime. Está errado, está tudo errado, você não pode bater no seu colega. Essa é a mensagem do mundo, essa é a mensagem pacifista. Você tem que apanhar, você não pode fazer nada. Você tem que deixar sua irmã apanhar. Aí o autor diz assim: mas essa não é a mensagem de Cristo. Porque Cristo não é pacifista, Cristo é pacificador. Como é que eu posso entender isso? Como se deu a nossa salvação? Qual foi o preço pago? O Evangelho de sangue. Cristo é príncipe da paz. Entenda, o príncipe da paz não é aquele príncipe que fica no castelo esperando que o exército ganhe tudo para ele. A ideia do príncipe da paz na cultura judaica é aquele que vai adiante. Ou seja, ele ia para o fronte de guerra. Davi era considerado um príncipe da paz, porque ele expressava Cristo. Então, como foi que Cristo alcançou a nossa salvação? Porque ele é príncipe da paz, então ele guerreia, e a preço de sangue, ele deu a sua vida. Ele deu a sua vida pela nossa salvação. Ele guerreou, ele brigou na cruz. Então, aquela criança que defendeu a sua irmã, ela não pode ser chamada de violenta. Você vai tentar entender a circunstância, modelar, orientar, dirigir para que ele evite o confronto, para que ele evite o uso da força. Mas é necessário, muitas vezes, o uso da força. Porque nossa religião nunca foi pacifista, ela é pacificadora. Nós estávamos debaixo da ira do Senhor e Cristo pacificou pela sua justiça a nossa relação com Ele. Então veja, o discurso do mundo é seja pacifista, o discurso do Evangelho é seja pacificador. Aí eu não posso entender, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer a guerra. João capítulo 14, verso 27, o próprio Cristo diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Veja, eu não dou a paz como o mundo dá. Como é que o mundo dá paz? O mundo dá paz assim. Você tem uma discussão e o mundo diz assim: deixa para lá. Isso não é paz, não. Isso não é paz. Mateus capítulo 15, Jesus ensinando como é que se faz paz. Tem alguma coisa contra o teu irmão? Vai até ele, só tu e ele sozinho. Resolve o caso. Expõe o pecado do teu irmão. Faz com que ele peça perdão. Se ele te pedir perdão, você vai e recebe o perdão. Ali encerrou o problema. A paz foi constituída por meio de uma discussão justa, saudável. Assim que é a paz bíblica. Vai resolver com o teu irmão. Não é deixa para lá. Isso é o que o mundo diz. Por que Cristo quer ser tão contundente nesse seu discurso, no final do discurso dele? Primeiro eu preciso entender qual é o contexto aqui da fala do Senhor. E construir o capítulo 10 novamente. O capítulo 10 começa com o chamado dos 12. Jesus traz a lista dos 12 apóstolos que vão ser enviados ao campo missionário. E depois ele vem com as diversas advertências. Vocês devem ter cuidado porque vocês vão ser rejeitados. Vocês não vão aos gentios, vão primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E vocês se preparem porque muitas portas vão se fechar. Fiquem alertas. Tudo isso
vai acontecer. Depois uma palavra de consolo, e em seguida Cristo diz: eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Porque eles poderiam pensar, de alguma maneira, que aquela palavra de conforto final deveria ser a palavra que eles iriam ficar. Então Cristo usa um recurso literário, talvez muito estranho na nossa época, que faz com que a verdade ela seja super dimensionada a ponto de você se chocar com ela. Então ele diz: eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra, porque é a expressão de espada. Isso choca quem ouve. Ele estava no meio do discurso, então se alguém estava ali desatento, ele diz: eu vim trazer a guerra. Então para todo mundo. O que é isso que eu estou falando? Que recurso é esse? Entre os judeus era comum ouvir o chamado recurso do machal. Esse recurso de elevar uma verdade a certo ponto que você faz com que ele, os seus ouvidos parem para lhe ouvir. O pregador faz isso hoje, ele eleva a voz, ele leva o tom de voz, o volume da voz, depois baixa, e assim ele vai conduzindo a plateia. Então Cristo está fazendo isso. Vocês não podem me negar, vocês têm que ouvir, porque eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Outra expressão que talvez tenha ser difícil de compreendermos hoje é a ideia da espada. A espada serve não apenas para que eu me defenda, que eu ataque, mas a espada ela serve para dividir. Ela divide em duas partes. E é justamente a mensagem do Senhor aqui. Eu vim para dividir. É interessante porque quando Cristo fala aos Efésios, no capítulo 2, ele diz assim, verso 14: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Veja, existiam dois povos separados, ele fez um. E derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, assim fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo ela matado a inimizade. É o contrário. A mensagem do Evangelho é o seguinte: existiam dois povos, judeus e gentios. E em Cristo, na cruz do Calvário, eles foram feitos um povo só. Aqui é a mensagem de união. E é verdadeira essa mensagem. O problema é que a maioria se apega só a essa mensagem. A mensagem de união não é outra que não. Judeus e gentios agora podem alcançar a salvação em Cristo. E ele fez dois povos inimigos, um só povo, e esse povo se uniu e se chama igreja. A igreja é feita de judeus e gentios. No nosso contexto, eu poderia aplicar isso às nossas diferenças sociais, por exemplo. Numa igreja existem ricos, existem pobres, existem pretos, existem brancos, existem pessoas do norte e pessoas do sul, e todos foram feitos um no corpo de Cristo. Não há distinção. Essa é a verdade. Então Cristo uniu povos distintos e colocou diante do Senhor para adoração. Agora, qual é a divisão? Por que ele traz a espada? Porque aqui a verdade é distinta. Agora não é os judeus e gentios que se submetem a Cristo, mas todo aquele que rejeita Cristo. A ideia é, numa casa, alguém se converteu. Quando essa pessoa se converte, alguns têm o privilégio de ter a casa inteira debaixo do Senhor de Cristo. Dê graças a Deus por isso todos os dias. Dê graças a Deus por isso. Para quem não tem e se converteu, sabe muito bem do que Cristo está falando. Uma pessoa se converteu, o restante da família não. Então é para essa pessoa que Cristo está dizendo: agora, dentro da sua casa, vai haver inimizade entre você e seu pai, entre você e sua mãe, entre você e os seus irmãos, entre você e sua esposa. Porque eu vim para dividir, eu vim separar, nesse sentido. Enquanto no sentido ele veio unir a igreja formada por todos os povos, no outro sentido ele veio dividir. Os exemplos são inúmeros na Escritura. O primeiro deles está lá em Gênesis capítulo 4. Quando Caim e Abel chegam para o culto, é um dos primeiros cultos que se tem registro,
aprenderam com seus pais a trazer uma oferta diante do Senhor, a nunca chegar de mãos vazias diante do Senhor, eles ali também são divididos. Porque um traz a oferta da fé, segundo a interpretação do autor, os Hebreus, e o outro traz a oferta do seu próprio coração. Um vem com a religião revelada, o outro vem com a religião do seu coração. Um faz conforme foi ensinado, conforme foi dito pela boca do Senhor, e o outro faz do jeito que ele quer. Então a oferta de Abel é recebida, a oferta de Caim é rejeitada. O que acontece em seguida? Um é aceito como crente, o outro é ímpio. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 12, diz que Caim era filho do maligno. Caim era filho do maligno. Ou seja, era ímpio. Ali se dividiu a família. A família que foi formada por Adão e Eva, quando chegou em Caim, Abel se dividiu. E houve contenda, a ponto de haver morte. Caim matou Abel. Então não acho que vai ser diferente hoje. Mas existe outro exemplo, queria que vocês abrissem comigo. Primeiro livro de Reis, capítulo 15. Esse é um exemplo bem menos conhecido. Verso 9 em diante. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. Israel, a parte de cima, norte, o reino estava dividido, e Judá, a parte sul. 41 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que era reto perante do Senhor, como Davi, seu pai. Porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Veja. A primeira atitude desse homem, quando foi consagrado rei, foi retirar a idolatria de Israel. E o narrador, ele é detalhista quando ele diz o que fizeram os seus pais. Ou seja, ele não seguiu o caminho dos seus pais. Porque eu não tenho a obrigação de fazer exatamente tudo que meu pai diz. Eu devo fazer tudo que meu pai diz quando ele está debaixo da vontade do Senhor. Então, se os pais forem idólatras, ele não tem a obrigação de ser idólatra, ele vai retirar os ídolos. Mas ele vai um pouco mais além. Verso 13 diz assim: e até Maaca, sua mãe, depois da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem, pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Edom. Os altos, porém, foram tirados, todavia o coração de Asa foi todos os seus dias totalmente do Senhor. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objeto de utilidade. O comentário do narrador é o seguinte: Asa, ele tinha um coração completamente devotado ao Senhor. Imediatamente depois de dizer, ele desfez tudo que os seus pais fazem de errado. Ao ponto de tomar a dignidade, ou seja, a honra da sua mãe, que era rainha, e a depor desse cargo, porque ela era idólatra. Esse homem não tinha medo de dizer a verdade. Esse homem, ele não se importava a fazer o que era direito, o que era correto, nem que fosse em detrimento da sua mãe. Então ele depôs a mãe do carro, para que Deus fosse honrado. E vem lá a nota de rodapé. E Deus se agradou, porque o comentarista disse: o coração de Asa foi todos os seus dias totalmente do Senhor. O texto diz: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. A espada, ela vai dividir a nossa casa. Quando todos não são crentes, a espada vai trazer divisão. E essa espada é uma expressão do zelo de Deus. Nós vimos isso no período em que falávamos sobre a confissão do nosso pecado. Porque Deus é Deus zeloso e entendemos que Deus é ciumento. Há uma introdução para aquilo que eu vou falar agora. O ciúme do Senhor
é para que ele não veja a sua noiva flertando com o mundo. Porque isso é exatamente o que deveria ter feito Adão quando viu Eva conversando com a serpente. Ao perceber a proximidade da serpente, o mundo chegando à sua casa e lembrando o que Deus havia dito a ele. Ele deveria guardar o seu jardim e ele ficou calado e não fez absolutamente nada. Então a serpente se chega à sua esposa e começa a ganhar a sua esposa na lábia. Mas Deus não é assim, Deus não é covarde. Quando ele vê um perigo na sua casa, ele diz: eu vim dividir. Eu não quero que a minha esposa flerte com o mundo. Agora, faça uma análise de como está a igreja hoje, a noiva de Cristo. Não a noiva como no ápice da redenção, mas a noiva como nós vemos, a igreja visível hoje. É comum ouvirmos de pastores, ministros do evangelho, líderes de igreja, dizer que a igreja tem que ser inclusiva. Mas quem fala isso é o mundo. É a voz do espírito dessa época que diz que nós devemos ser inclusivos. Mas a igreja abraçou o discurso do mundo, o discurso inclusivista. Então a igreja deve receber todo mundo. A igreja sempre recebeu todo mundo. Em certo aspecto, a porta sempre está aberta. Entra quem quiser. Quando entra, tem que seguir a ordem do Senhor. Entra qualquer um. A igreja é inclusivista nesse sentido. Mas para ser membro do corpo de Cristo não é qualquer um. Precisa demonstrar fé. Só que para ganhar mais membros, para a igreja crescer, para encher os bancos, não é nada difícil. Basta seguir o rumo do mundo. Não toque em pecado, não fale de inferno, não fale de condenação. A igreja está cheia. A igreja está cheia de quê? A igreja está cheia de ímpios travestidos de crentes. É exatamente isso que acontece. O que é que se torna a igreja? A igreja se torna um espetáculo. Os pastores são assediados pelos ímpios. Meu Deus, os pastores que sempre foram perseguidos, odiados, agora são amados pelos ímpios. Um deles é praticamente um comediante de stand-up. Veio semana passada aqui na nossa cidade, colocou cerca de 1.000 pessoas pagando 50 e 100 reais. E boa parte dos que estavam ali nunca entraram na igreja. Como é que uma pessoa dessa ama um pastor? Porque o que ele fala não é o evangelho. Não fala do evangelho. Porque o mundo tem ódio do evangelho. Nós deveríamos nos perguntarmos. Porque nós somos tão bem vistos pelo mundo. Ora, se não há nenhum tipo de retaliação contra nós, não há algo de errado com o mundo. O erro está em nós mesmos. O mundo não mudou. O mundo hoje não é mais tolerante, não é melhor. O mundo tem ódio com o evangelho. Está o ódio do mundo contra mim. Porque o mundo me odeia. Eu não estou lhe incentivando a buscar o ódio do mundo e tentar a todo momento provocar a discussão. Não é isso. Os discípulos nunca procuraram a discussão. Muitas vezes, eles fugiam da discussão. Quando necessário, eles fugiam por conta da sua própria vida. Mas o mundo sempre odiou a igreja. Porque de uma hora para outra virou moda ser crente agora. Chega em determinada igreja. Só o prédio já tem muita coisa. Parece um teatro, parece uma casa de show, qualquer coisa, menos uma igreja. Não que exista um determinado tipo de prédio para a igreja, mas a igreja é uma coisa simples. Você vê jogo de luz, gelo seco, é um pastor que sai do nada. Que espetáculo é esse? O espetáculo do mundo. É um show que o mundo espera. O que é que Cristo espera dos pregadores? Que sejam fiéis. O que é que espera do povo de Deus? Que sejam fiéis. Ele veio trazer espada. Ele veio fazer divisão entre a igreja e o mundo. Ele não quer a igreja flertando com o mundo. Ele quer a igreja como igreja e o mundo sendo mundo. Cada um no seu.
E se você nunca provou do ódio do mundo, alguma coisa errada com você. Paul Washer, né, pregador, irmão nosso de Cristo, Batista, ele vai um pouco mais além. Ele diz, quando você se converter de verdade, quando você for radicalmente convertido pelo Evangelho, você não vai ganhar o ódio só do mundo. Veja só, você vai ganhar o ódio dos evangélicos. Ele faz separação entre o verdadeiro cristianismo e o evangelicalismo, que é um rumo distorcido do cristianismo. Você não vai ser odiado pelo mundo também, você vai ser odiado pelos evangélicos. É tudo isso. Você vai falar alguma coisa, uma doutrina bíblica. E aquele que diz que é crente, ele se revolta quando você expõe o evangelho e a pessoa fica com raiva. É possível que você não entenda, lógico. Primeira vez que eu ouvi, eu não entendi direito, mas com raiva da Escritura. Fale sobre o dia do Senhor e veja o ódio estampado no rosto de muitos evangélicos. Ódio. Eu já preguei em igrejas evangélicas onde não ouviam falar do dia do Senhor. Os crentes disseram, eu nunca ouvi, pastor, mas isso é maravilhoso. Eu nunca ouvi falar, mas isso ali está na palavra de Deus. Um disse, eu pensava que era coisa de adventista, mas é coisa de crente. Ele se animou com aquela verdade. Que maravilha, eu descobri uma verdade, porque ama a palavra de Deus. Ele só não foi apresentado. Mas o ímpio tem ódio do evangelho. Seja estando ele na igreja ou fora da igreja. Verso 35 diz assim, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai. Entre o homem e seu pai. Entre a filha e sua mãe. Entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que complica mais aqui nesse texto é porque Jesus está trazendo a perseguição para dentro de casa. Ele já havia avisado os seus discípulos que eles sofreriam perseguição quando passassem. Ele disse, olha, vocês vão para as ovelhas perdidas da casa de Israel e vocês vão ser rejeitados, injuriados, vão fazer de tudo com vocês. Mas se acharam pouco? Então vou dizer mais algo que vocês não imaginariam. Quando vocês voltarem para casa, na sua casa, você vai sofrer perseguição. Na sua casa. Aí ele começa a dar o exemplo. O exemplo primeiro. A hierarquia. Pai, ele tem um filho e seu pai. Há uma ligação entre pai e filho que é muito grande. Veja que ele diz o homem e seu pai. Ou seja, aquele que você deveria admirar, aquele que você deveria amar, ele vai passar a ter ódio de você por conta da fé. Em seguida, a filha e sua mãe, duas mulheres que deveriam ser amigas dentro de casa, e talvez fossem até pouco tempo, agora elas estão em pé de guerra, porque a espada entrou em casa. Em seguida, nora e sogra. Talvez no nosso contexto seja estranho, porque nora e sogra nem sempre se dão bem. Mas aqui era comum, a nora e a sogra se davam muito bem. Ruth e Noemi são provas disso. Mas agora não vai haver mais esse amor, porque a espada chegou em casa. Então você, pai e filho, filha e mãe, nora e sogra. Você não vai conseguir viver bem, porque os inimigos do homem serão da sua própria casa. Essa não é uma verdade apenas no Novo Testamento, porque Miqueias, capítulo 7, verso 6, diz assim: pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem
são da sua própria casa. Cristo está levando o nível da perseguição ao ponto mais alto. E aí provando os seus discípulos se eles realmente iriam conseguir suportar a dor. Talvez você suporte, por exemplo, receber uma porta fechada quando você vai evangelizar alguém que não conhece. Ou você consiga entender que alguém que passa na rua e você começa a falar sobre Cristo não quer lhe ouvir. Você ser perseguido pela sua mãe. Você ser injuriado pelo seu pai. É muito difícil de se submeter a essa verdade. Existem alguns testes que a gente pode fazer na nossa vida para saber se nós estamos realmente dispostos a viver essa verdade. Por exemplo, quando você se converte, você é novo convertido ali na sua casa, geralmente as pessoas vão me procurar para perguntar algo sobre a Escritura. Seja por chacota, seja por brincadeira, ou seja por curiosidade. As suas respostas, quase todas elas vão, de alguma maneira, ferir o que aquela pessoa pensa. Você não está provocando a discussão, você não está buscando a contenda. Mas a contenda se fez, porque você não pode negar a sua fé. O que você vai fazer? Nesse ponto, o que é que você vai dar de resposta? Você vai ficar calado? Você vai amenizar a verdade? Ou você vai pedir sabedoria a Deus para falar a verdade? Se você ficar calado, você é cúmplice da mentira. Se você suavizar o Evangelho, você vai se fazer como os fariseus, que afrouxavam a lei. Você precisa ser exatamente como Cristo disse: pregar o Evangelho como ele é. Outra situação mais comum do que nós podemos imaginar é quando chega o dia do Senhor, em uma data festiva, e muitas vezes você é o único crente na sua casa. Vai todo mundo numa programação para determinado lugar. Aí vai colocar posto da sua mão, o que é que você vai fazer? Na balança, quem pesa mais, Cristo ou sua família? É seu pai, sua mãe, seus amigos, seus familiares ou Cristo? Então você diz assim: eu não quero confusão. Eu amo minha família. É bom estar com Cristo. Mas Cristo fala tanto de família, então a melhor coisa é ir com a minha família. Só que o mandamento do Senhor está acima da sua família. Como é que eu respeito minha família? Quando ela respeita Cristo. É assim. No Estado deve ser assim também. Atos capítulo 5, verso 29. Mais vale obedecer a Deus do que a homens. Ou seja, mais vale agradar a Deus do que agradar os homens. Mais vale agradar a Deus do que a minha família, do que os meus amigos, do que os meus parentes. Porque Deus é superior a todas essas coisas. Mas esse não é um discurso de tolerância. Esse não é discurso de pacifista. É discurso de pacificador. O jovem, já há muito tempo orando, pedindo ao Senhor para casar, nunca acontece. Né? Espera, nunca aparece a moça que ele queria. Então, ele começa a considerar outras possibilidades. Acontece a mesma coisa com as moças. Vem um determinado cidadão ímpio e passa a tratar bem aquela moça e ela começa a se derreter. E aí ela vai ajustar a verdade, a doutrina àquela pessoa. Veja bem, Deus é o Deus da família. Ele quer que eu seja feliz. Esse homem é um bom homem. Logo, Deus quer que eu me case com ele. Inverte todo o princípio, toda a teologia, ela é encaixada para poder caber naquela pessoa. A pergunta de Cristo era: o que é que vale mais? O homem ou Cristo? Indo um pouco mais além, quem você quer agradar? Quem morreu por você na cruz?
foi Cristo ou foi esse homem? Porque se foi esse homem, sigam. Mas se for Cristo, deixe. Mais importante se submeter a Cristo do que aos homens. Na criação de filhos, certamente não deve ser fácil, porque o discurso mundano é completamente distinto do nosso, e os filhos aprendem lá fora a pensar como é uma guerra diária para que os pais revertam essa situação. Com quem meu filho vai se relacionar? Depende do discurso que você tem. Que evangelho você crê? Se você crê no evangelho que diz que você é autoridade na sua casa, você diz, olha, com fulano você sai, com ciclano você não sai. Você vai para tal lugar, você não vai para tal lugar. Porque o discurso do mundo é pacifista. Deixe seu filho fazer suas próprias escolhas. E veja onde é que ele vai dar. Deixe ele a religião que ele quiser, a namorada que ele quiser, a profissão que ele quiser. Esse é o discurso do mundo. Qual é o discurso da igreja? Qual é o discurso de Cristo? Você tem responsabilidade sobre o seu filho. Então, no mundo hoje é muito comum um casal, um namorado, chegar na casa dos pais e dar boa noite a todo mundo ir para o quarto e vão dormir juntos. O que é que acontece? Quando o pai é crente, ele diz, você pode fazer isso em qualquer lugar, não tem, já que você é maior de idade, eu não tenho o que fazer, mas enquanto morar na minha casa, não. Mas é tão comum, pode ser comum no mundo, mas dentro da minha casa, passou da porta, é a lei do Senhor. Está debaixo do seu teto, está debaixo da sua responsabilidade. Está debaixo da sua responsabilidade. Agora, certamente você vai arrumar muitos inimigos com isso. O que Cristo tem nos falado aí no verso 38, ele diz: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Perceba que há uma digressão no argumento de Cristo. Ele começa falando sobre pai e mãe, no verso 37. Quem ama mais pai e mãe. Depois, filho e filha. E depois ele fala da cruz. E parece estranho, sou estranho isso, né? Porque ele vem falando de um relacionamento entre pessoas, daqui a pouco ele coloca uma cruz. A digressão é a seguinte: você não pode amar mais a seu pai e sua mãe do que a Cristo. Você não pode amar mais a sua filha ou seu filho do que a Cristo. E a cruz, ela representa o último degrau dessa digressão. Você não pode se amar mais do que ama a Cristo. Talvez seja o ponto mais difícil que nós não devemos nos negarmos, é negarmos a nós mesmos. Talvez você tenha força para negar os seus pais, força para negar até mesmo os seus filhos, mas o nosso próprio eu, esse é o mais difícil de todo, de ser negado. A expressão da cruz ela é intrigante aqui nesse ponto da revelação, porque Cristo ainda não havia sido crucificado. Então, como é que Cristo fala de crucificação antes dele ter sido crucificado? Qual a ideia aqui do Senhor? Apesar dele ainda não haver revelado exatamente como seria a sua morte, esses homens conheciam muito bem o que era a morte pela cruz. Era a morte de todas as possibilidades de execução. Essa era a pior de todas. Porque a pessoa não morria de uma vez por todas, ela era torturada por mais de um dia até morrer. Ela morria sufocada. Era uma morte terrível. Então Cristo está chamando os seus discípulos dizendo assim: vocês já pensaram na mensagem que eu vos dei? A mensagem é a seguinte: vocês vão morrer como alguém que morre na cruz. Eles param para pensar. Então a morte é terrível. Cristo não termina aqui, ele diz: vocês querem ainda, então vocês tomem a sua cruz e carreguem. Porque era exatamente esse percurso que fazia aquele que era condenado.
ele não simplesmente era colocado na cruz, ele tinha que levar a cruz até o lugar da sua execução. O chamado do Evangelho aqui para os discípulos não é simplesmente vocês vão morrer como eu vou morrer. Vocês vão carregar uma cruz como eu carreguei. A vida de vocês vai ser uma vida de negação. Então negue-se a si mesmo. E em seguida ele fala da vida. Veja, quem acha a sua vida perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa achá-la-á. Ou seja, quem quer viver no conforto dessa vida vai perder a vida. Paulo entendeu muito bem isso quando falou aos Filipenses. Isso eu tinha tudo. Eu tinha absolutamente tudo. Eu sou judeu dos judeus. Quanto à lei fariseu. Eu sou da tribo mais tradicional de Israel. Mas eu julguei todas essas coisas como refúgio por causa de Cristo. Eu disse, eu não julgo minha vida importante. Se eu morrer, é lucro. E se eu viver? É Cristo. Vivendo eu vivo em Cristo. Morrendo é um lucro, porque eu estarei com o Senhor. Paulo foi quem expressou melhor essa verdade. Não importa a minha situação, a minha vida está na mão do Senhor. Eu vou carregar a minha cruz. A cruz é a expressão de sofrimento, de dor. Só que quando eu me lembro que Cristo carregou uma cruz, é um motivo de eu me alegrar. Porque Cristo está dizendo assim, eu estou dando o privilégio de vocês sofrerem como eu sofri. A nossa vida de negação é a semelhança de Cristo. Cristo negou a sua glória, Filipenses capítulo 2, e se fez homem. A própria vida de Cristo é uma vida de humilhação. O estado de humilhação de Cristo compreende toda a vida dele. Portanto, a nossa vida é uma grande humilhação, carregar a cruz. Mas se nessa vida você tentar ganhá-la, você perde. Mas se você perder aos pés de Cristo, você ganha. Se você tentar ganhar essa vida sendo amigo de todos, você perde. Mas se você buscar ser fiel a Cristo, você ganha. Essas verdades nos levam a algumas conclusões para a nossa prática. A negação dessa vida diz respeito ao conforto desse mundo, porque o mundo pode dar muito conforto. E aqui nós não estamos falando do conforto financeiro, mas é o conforto de viver em paz. Ora, quem não quer viver em paz? Em paz com sua esposa, em paz com seus filhos, em paz com os seus parentes. Nem sempre isso é possível. A mensagem de Cristo é: não negocie a verdade por uma falsa paz. Se é necessário que haja discussão por conta da verdade, você não vai promover a discussão, mas você também não vai ficar calado. Você não é o autor do problema, mas você também não é aquele que se cala com ele. No trajeto onde você carrega a sua cruz, você deve se lembrar como Cristo carregou a cruz. Porque de nada adianta você dizer que carrega uma cruz e reclamar dela todo dia. Se é para se assemelhar com Cristo, se lembre como ele carregou a cruz. Calado. Calado. Foi humilhado, foi injuriado, foi traído pelo seu amigo, mas aguentou tudo calado. Se é para se assemelhar com Cristo, sofra calado. Você tem com quem conversar? Converse com ele. Mas sabe que também há uma grande esperança. Porque se Cristo me fez semelhante a Ele na dor, se Ele me fez semelhante a Ele na jornada carregando a minha cruz, Ele vai me fazer semelhante também agora. Essa é uma verdade que nos auxilia a continuar caminhando.
Eu sofro com Cristo, eu sou injuriado como Cristo, mas eu vou ter glória como Cristo. Não a glória dele, mas eu vou receber a glorificação na morte. Onde está a glória do crente? Onde está a glória do Evangelho? Não está nesse mundo. Porque a glória de Cristo foi manifesta, não nessa vida, mas na morte. A cruz do Calvário é a expressão maior da glória do Senhor. A sua glória não vai ser nessa vida. A sua glória vai ser no dia que o Senhor o chamar para viver com Ele. Essa é a esperança do Evangelho. Portanto, não busque ser unânime aqui nessa terra. Busque ser fiel. Quem busca unanimidade busca algo que é impossível. O mundo busca essa unanimidade, unanimidade de pensamento, unanimidade de ação, unanimidade de ideologia, unanimidade de classe social. Isso nunca vai acontecer. Unanimidade de testemunho de Cristo recebeu do povo. Foi levado à cruz. Você acha que você vai ser unanimidade nesse mundo? Então não busque ser unânime. Busque ser fiel. E se há um testemunho que você precisa, não é simplesmente o testemunho dos homens, mas é o de Cristo. Por fim, a mensagem, apesar de ser dura e divisão, ela não nos faz ou não nos deve criar um sentimento de amor pela divisão. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta disso. O Senhor não está pregando aqui que você ame a guerra, que você ame a divisão. Ele está fazendo a constatação da verdade. Mas todos nós queremos ter paz na nossa casa. A questão é a custo de quê? Você quer ter paz na sua casa? É possível ter paz com os ímpios que moram ao seu redor. Faça algo. Ore por eles. Ore pela sua família. Ore pelos seus parentes. Pregue a palavra quando for possível. Não busque contenda quando não é necessário. Fuja da contenda quando for possível. Nunca seja negligente. Deixe na mão do Senhor. Ele não veio trazer espada, simplesmente. Ele também veio trazer a paz. Mas não a paz desse mundo. A paz que excede todo entendimento, por meio do Evangelho. Fora disso, sem essa paz, Cristo veio dividir a igreja e o mundo. E aqui está a prova. A igreja e o mundo serão divididos daqui a pouco. Os que se assentam nessa mesa estão em paz com Deus. Os demais devem se curvar ao Senhorio de Cristo e buscar o Evangelho. Porque senão, ainda que estejam em paz, esta vida, no final, estarão em guerra com o Senhor. E serão lançadas no inferno. No inferno. Receberão um castigo eterno por conta do seu pecado. É assim que diz o Evangelho. É assim que precisa ser pregado. Deus nos abençoe.